Sabemos que Deus é o sol. Acreditamos, contudo, que Ele, o Pai que criou o universo e que governa com sabedoria e com amor este mesmo universo. Mas também cremos que Deus não é um Deus que permaneceu distante, lá nas alturas, longe do homem, como o Deus dos muçulmanos, mas é um Deus que se encarnou na humanidade, se fez um de nós em seu Filho, veio morar com os homens. Portanto, é um Deus Filho que salva, que vem ao encontro dos homens para salvá-los. Mas também nós cremos que esse Deus que cria, que salva, é o mesmo Deus que realiza o seu projeto de amor com a sua força, o Espírito Santo. Portanto, é o Deus que permanece no meio de nós, santificando-nos e nos orientando. As leituras de hoje que ouvimos nos ajudam a entender melhor este Deus que nós professamos a nossa fé, este Deus Trindade. A primeira leitura nos ensina que antes de qualquer coisa, antes de criar o universo, Deus criou a sabedoria, uma criatura tão sublime, e na sua presença, na presença da sabedoria, Ele criou o universo, colocando todas as coisas em seu lugar. Portanto, a primeira leitura deste dia nos mostra a face do Deus Criador, do Deus Pai, e ela nos ensina que todo o universo é obra da mão de um Deus sábio, de um Deus amoroso, de um Deus inteligente, de um Deus que sabe criar e colocar tudo no seu devido lugar. Depois, na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo nos dizer que Deus, depois de ter criado o universo com sabedoria, não considerou concluída a sua obra, mas Ele quis, na plenitude dos tempos, enviar o seu próprio Filho para estar no meio dos homens. Portanto, é um Deus que se tornou um Deus conosco, o Emmanuel. Esse Deus que se fez homem, nos diz São Paulo, é o Deus Filho, imagem perfeita do Pai. É Jesus, a sabedoria, da qual fala a primeira leitura, que Deus gerou antes de todas as coisas. E por fim, o Evangelho traz para nós a missão do Espírito Santo, traz para nós a terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus completará a obra do Pai e do Filho. Ele não acrescentará nada àquilo que Jesus fez, falou e ensinou. Mas a missão do Espírito se limitará a iluminar os discípulos para que eles entendam de maneira correta os ensinamentos de Jesus. Por isso que no início do Evangelho deste dia, nós ouvimos São João dizer: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Não que Jesus deixou algo sem ensinar, falou e ensinou tudo, mas os seus discípulos não tinham a capacidade de acolher todo o ensinamento de Jesus. Por isso o Espírito Santo é aquele que vem para iluminar as suas mentes, fazendo com que eles voltem às suas memórias e relembrem tudo o que Jesus ensinou para eles. Por isso, irmãos e irmãs, a festa de hoje
que celebramos não é para nos propor um quebra-cabeça, onde questionamos como pode ser igual a 3, mas é na verdade para nos ensinar e para nos revelar o amor incondicional que Deus tem por nós. É um Deus que cria, como fala o livro dos Provérbios na primeira leitura, é um Deus que salva em Jesus o Filho, que fala a segunda leitura, e é um Deus que santifica e continua agindo no meio dos homens, no meio da comunidade de Jesus, como nos fala o Evangelho. E esse mesmo Espírito não nos ensina, não nos traz coisas novas, mas traz aquilo que Jesus já ensinou para nós. Por isso São João termina o Evangelho dizendo: tudo que o Espírito falará sobre vocês não é dele, mas é meu. O que o Espírito receberá e vos anunciará é meu. A missão do Espírito é, portanto, clarear as nossas mentes para que nós acolhamos e vivamos a mensagem que Jesus deixou para nós. Por isso, amados e amadas, a festa da Santíssima Trindade, que hoje nós celebramos, é para nos relembrar que ela, a Trindade Santa, é a nossa carteira de identidade. Quase todas as pessoas acreditam em um Deus, mas o que nós precisamos nos perguntar é em que Deus, em qual Deus nós acreditamos. O nosso Deus não pode ser o Deus dos muçulmanos, que é um Deus lá dos céus, longe dos homens, que se não misturam com os pecadores. O nosso Deus não é um Deus castigador, não é um Deus vingativo. O nosso Deus é um Deus relação, é um Deus trindade, é um Deus solidariedade, é um Deus amor. É este o Deus de Jesus Cristo, é este o Deus do Espírito Santo. Por isso deve ser a nossa carteira de identidade cristã, porque a Trindade Santa deve estar sempre revelando na nossa vida a sua paz, e nós devemos transmitir a face da Trindade para as pessoas do mundo. Por isso busquemos viver sempre a Trindade em nossa vida, descobrindo cada vez mais esse Deus em que cremos, esse Deus em que professamos, esse Deus em que experimentamos, e que a face desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito, seja cada dia mais refletida na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.